Paulo, isso é uma coisa legal que eu acho que a gente até chegou a comentar lá no dia que eu fui fazer a visita. Essa questão da valorização, né, Sim. das coisas da cidade. A gente tem eu participei muito tempo do Conselho Municipal de Turismo da cidade, hoje eu participo de Cultura. E a gente tem uma síndrome, a síndrome do vira-lata, né? Sim. Que a gente nunca acha que a cidade tem potencial, que a cidade tem. Então a gente sempre escuta aquele papo de que, mas o turista vem pra cá e o pessoal manda pra Serra Negra, manda pra Pedreira, manda pra não sei o quê. Sendo que aqui a gente tem. Meu. Uma explosão de atividades. Não é? E aí eu lembro que há alguns anos, 2018, se eu não me engano, foi feito um inventário turístico da cidade. Sim. E aí o conselho que correu atrás, desenvolveu, precisava fazer por causa das verbas do governo e tal. Eu falei, caraca, eu sempre bati na tecla que Amparo era uma cidade turística. E todo mundo falou, né? E aí eu falei, a hora que sair esse inventário, a gente vai ver se quem acredita tá certo ou se é tudo maluco. E, o inventário mostrou uma variedade de atividades da área rural, turismo de negócio, rede hoteleira, pousadas, fazendas. Então, assim, é isso que o Jorge falou, de ter orgulho, né? De caraca, tá lá, é lá da minha cidade. Eu tenho, quando eu falo da Chefa, que hoje é uma conhecida no mundo, no Brasil todo e até fora, né? A IP, e aí, não, isso aí é lá da minha cidade. É de casa. É lá de casa. E hoje a Atalaia já tá nesse ponto, porque o cara tá Sem lá no dúvida. Dom, no restaurante lá comendo, daí você fala assim, Pô, meu. esse queijo aí é lá da mesmo minha do meu terra, vizinho, cara. é do meu Esse queijo é lá da vizinho. minha terra. Então, essa valorização a gente precisa trabalhar, né, Paulo? Eu acho que sim. Mas, bem, contar meio rapidamente. Meu avô comprou a fazenda há 80 anos, a fazenda tem 160. Mas minha mãe nasceu aqui num momento que eu acho que a agricultura tinha perdido força com as decadências do café e tudo mais. E eu acho que naquele momento o desejo de quem podia era tirar os filhos dessa Do campo. área rural e pôr o filho para estudar, porque você tem que ser aquele. Vai ser doutor. É engenheiro, vai ser médico, advogado. exatamente. Então a gente passou essa fase, acho que decadência da área da produção rural dessa região, tirando pessoas daqui e fazendo com que houve, bom é fora e ruim e aqui não é uma coisa de atraso, vamos dizer. Eu acho que passamos por isso. Então eu nasci em São Paulo, mas todas as férias. Minha mãe foi professora, meus pais foram professores, mas meu pai é um carioca que veio estudar em São Paulo e ficou em São Paulo dando aula, e minha mãe foi para São Paulo dar aula. Então sou filho de professores, nasci em São Paulo, mas todas as férias da minha vida foram aqui na fazenda. E eu sempre falo que no começo pai e mãe que traz a gente, né? A gente não pode optar muito. Não tem muita escolha, não né? tem como escolher. E depois a gente começa a escolher. Eu tenho uma irmã 2 anos mais velha. A partir do momento de poder escolher, a minha irmã já veio com muito menos frequência e eu mantive 100% das férias na Atalaia, né? E era um sonho, assim, de viver na fazenda e viver da fazenda, não usar a fazenda como uma casa de campo. E quando você vinha, a fazenda era produtiva? Não era. Já era uma fazenda ficou meio... muito paradinha. Ficou muito tempo parada, mas para mim era um sonho. A gente não parava nada. Pra quem vem, você morava em São Paulo? Morava em São Paulo. E aí o cara veio pra fazenda. Né? Não, era aquilo. Nossa, eu me divertia. Essa é a vida que eu quero. Eu me divertia muito. E, bem, então... Quando viemos morar, aí fiz agronomia, trabalhei 6 anos, tudo foi muito importante, assim, a faculdade foi muito bacana. Tudo faz parte, né, de um processo da formação, que te né, até hoje. A experiência na fazenda, uma coisa que marca muito, eu tinha alguma coisa que me atraía nessa área rural, mas também meus avós moravam aqui na fazenda e a minha tia Mala, que meus avós são libaneses, e a Mala que é libanesa, veio no navio novinha. E eles moravam na fazenda. Minha tia não teve filhos. Então, quando a gente vinha para a fazenda, minha irmã e eu, nós somos os netos mais velhos. E eu sou o único neto homem.
Nossa, eles mimavam a gente tanto que também essa mimação, esse cuidar que Fazia você eles gostar faziam, mais ainda, né? e os meus tios José e Nelson, que moravam na cidade, mas ficavam lá cuidando da gente, aí ficava o paraíso esse negócio, né? Eu já gostava, ainda bem cuidadinho, todo Tratamento mimado, de era o gente do paraíso. campo é diferenciado. É, totalmente diferenciado. E era uma dedicação pra gente. Então, tudo isso acho que me fez me aproximar disso. Aí fiz agronomia, que é um marco importante. Eu acho que fazer o que você gosta é sempre bom. Então, fiz agronomia na Luiz Queiroz, em Piracicaba, que foi um exemplo muito bacana. Quando me formei, eu precisava trabalhar, porque a fazenda ainda não produzia. Minha mãe já estava vindo para cá, porque a fazenda tinha sido dividida, e essa parte é a que ficou para ela e para a Mala, que doou para a gente. Mas, de qualquer forma, eu fui trabalhar a 1.000 quilômetros daqui no Cerrado Mineiro, numa cidade chamada Unai, Caramba. e fui trabalhar para um grupo americano, que era um banco americano, mas que tinha um braço agrícola. Era aqui que era café? Lá? É. Não, lá era soja, milho e gado. Era uma coisa muito grande. Mas também tive lá um patrão, que é o americano, o majoritário do banco, um cara muito especial, que me ajudou muito, me deu muitas oportunidades, me ensinou milhões de coisas. E você aprendeu como é que era esse mundo E eu de uma aprendi um mundo superprodução, que eu né? não conhecia, de fato. E um baita desafio, porque eu fui para uma cidade a 1.000 quilômetros daqui, com 23 anos, recém-formado, Recém-formado. e com um desafio grande, uma área grandona lá. Desmamou total. Foi bacana. E aí, eu sempre brinco até com a equipe da Atalaia e falo, pô, vocês têm que ter um patrão bom, porque um patrão bom faz toda a diferença. Eu não sou bom como os que eu tive, né? Então, a gente tem que melhorar. Mas, de qualquer forma, vim para cá casado. E aí, quando eu vim para Amparo, isso faz 26 anos, a gente começou a fazer coisa, a Rosana começou a fazer queijo, a gente viu essa coisa, nós estamos no circuito das águas, isso aqui é turismo, né? Mas parecia que turismo era só Águas de Lindóia e Serra Negra, né? E só no título, né? Distância turística. Exatamente. E aí a gente ficava naquele papo, Amparo é passagem, Amparo não se define. Meu, nós estamos numa cidade de 60 e tantos mil habitantes, por Não que dá pra precisa ter uma definir. coisa só? É até uma virtude você ter a diversidade que Exato. existe. É uma virtude e não um defeito. É, porque se chove, aí você pega... Tem cidades que vivem única e exclusivamente do turismo e quase fecharam as portas na pandemia, porque não Exatamente. recebeu um turista. Sim. Você precisa ter Claro, diversidade. exato. E a com cidade, certeza. além de ter opções, ainda tem um mercado interno que deixa a cidade Girando, sobrevivendo, vivendo com qualidade, né? Bem, aí o tempo foi passando, a gente viu esse foco turístico aí borbulhando por aí. Vieram os conselhos municipais de turismo, onde a sociedade tem alguma condição de realmente, acho que, fazer parte das decisões, eu acho isso importante. Mas o que eu vejo é que nós, empresários, temos que largar de ficar pedindo o que a prefeitura pode fazer por nós. O que nós temos é que ter uma ação mais ativa de nos organizarmos em associação, em focos, aí porque realmente você tem um grupo, você tem diferentes focos de turista e você tem que oferecer diferentes alternativas, atrativos atrações, turísticos. né? É. Exatamente. Mas Amparo é único. Se a gente olhar a arquitetura de Amparo, ela é única, é maravilhosa, né? Nós temos uma arquitetura preservada, antiga, linda. O inventário de 2018 mostrou mais de 800 imóveis históricos. E eu lembro que até a fala da profissional, a Laura Tambellini, Laura. um beijo, ela falou, tem potencial para ser tipo Ouro Preto Exato. do estado de São Paulo. Então, você tem que valorizar o quê? Você tem que pôr gás nas pessoas de Amparo, por amor próprio do negócio. Fala, pô, você tem um negócio bom, só que você tem que trabalhar, não é a prefeitura que vai te catar, fala, ó, filho, vem fazer. A gente é que tem que Não é a demandar. prefeitura que vai divulgar o seu vinho, o seu Exatamente. queijo, o Não, vinho o do vinho. outro, Exato. o passeio do outro. Então, o que eu vejo de Amparo nesses últimos anos, essa valorização agora da área urbana, que está acontecendo, lentamente, mas está acontecendo, um potencial ainda enorme com o mercado, que a gente deve, de alguma forma, Em algum momento vai voltar. vai dar um clique aí desse negócio caminhar, porque é um prédio lindo que foi restaurado, quer dizer, tem tudo para dar certo, só que tudo tem o seu momento. E tem que conversar com a sociedade para saber a Exatamente. melhor forma de fazer isso, exato. acontecer. E aí o que eu acho muito especial aqui, nós temos uma área rural
que não é só maravilhosa, porque tem 160 anos de história, mas ela é viva. O que tem de coisa acontecendo nas áreas rurais amparenses é fora de série. Você tem uma hipocampo que a coisa é linda. É no mínimo Acontece lindo. eventos de cavalo aí evento que com- são referência nacional. Exatamente. E está dentro de Amparo. Aí você tem a Terraços puxou aí o fio do vinho, né? vinho. Dos vinhos amparenses. E agora tem pelo menos 5 grandes empreendimentos em vinícolas. E tem coisa grande aí. Tem gente forte aí olhando para cá. Aí tem os queijos, né? Que a gente precisa falar também dos queijos. Não é só da Atalaia, nós temos o Rossi lá, O que Rossi, produz né? queijo É. também. Então, outro perfil de produto com uma identidade dele. Tem as charcutarias do Pagã, tem tanta coisa bonita acontecendo. E complementar, você hoje, por exemplo, eu vejo assim, nós começamos eu falo que a gente não abriu a fazenda para visitação. Na verdade, a visita é que invadiu a galera Atalaia. invadiu, né? Porque invadiu. se eu falar que abrir, o cara acha assim, então ele tem toda estrutura, né? Um monte de sanitário, não tem estrutura. A gente está correndo para dar estrutura e aí a gente sempre fala na visita, olha, gente, Tá sempre um passo atrás. vocês estão vendo a fazenda correndo atrás para dar condição para. Mas ela não perde a cara de fazenda, né? Então é uma fazenda Isso que que é produz. Isso, mas isso é diferencial. Eu Porque se acho você que é. constrói Tem uma 180 estrutura anos. Exato. turística Restaurante moderno. muito. É, Tipo, o cara pode ir na fazenda ou ele pode ir lá na Exato. Captar Exato. e Mesma come coisa. no mesmo lugar. isso. Eu acho que a gente passa uma coisa muito verdadeira, né? O que acontece na Atalaia realmente precisa acontecer para uma fazenda funcionar. A gente não mudou a fazenda para receber pessoas. A gente continua trabalhando. As pessoas visitam em volta da galera Exatamente, trabalhando. em volta do trabalho acontecendo. Mas isso também deu até um oxigênio para outras propriedades que não tem o nosso perfil. Nós precisamos disso para sobrevivência. Tem outras propriedades que não precisam, mas que gostaram de ver essa coisa dinâmica. Então hoje você tem passeios a cavalo, você tem visita em cafezal acontecendo em belas fazendas. Tem as cachaçarias também, Tem que as a gente cachaçarias, não falou, exatamente, né? Benedete aí, que é mas tem exatamente. outras também Tem que outras. se destacam. Então, é muita coisa legal É muita coisa acontecendo, né? bonita acontecendo. E o que nós precisamos? Envolver a sociedade local. Porque quando a sociedade começa a conhecer o que tem, aí o turista vem aqui e fala, o que tem para fazer em Amparo? Isso. Você começa a pontuar. Então, acho que nós temos hoje um trabalho muito forte que deve ser feito nas escolas. Fazer essa Exatamente. criançada migrar ou visitar as ações. Visitar a praça, Entender o que é a praça, de que ano é o aquilo, por o que é uma ela estação para importante. Não é só uma adoçar. praça com árvore. Exatamente. E aí você também, por exemplo, lá na Atalaia a gente tem a parte dos restauros. É muito gostoso isso aí hoje. É isso que eu queria entrar nesse assunto. Eu não que imaginava é que fantástico. um dia a gente ia fazer uma parede de barro. Falei, eu ia para a fazenda, via aquelas paredes que estavam todas esburacadas naquele Ih, momento. caraca, precisa arrumar essas E paredes eu aí. falava, um dia isso aqui, sei lá o que vai fazer. Mas a gente convivia com aquilo. Mas eu nunca imaginei que a gente ia fazer restauro de taipa, que é uma técnica que foi usada há 150 anos atrás para construir as fazendas. Aí tem as felizes coincidências, isso tudo é acompanhado. É um trabalho que a gente faz na Atalaia acompanhado por um técnico especialista nisso, mas que mostrou para a gente, fala, você pode fazer. E não é só a Atalaia que pode fazer, um monte de gente pode fazer. Então hoje a gente recebe pessoas para entenderem o restauro e que querem. Isso Que legal. agrega um valor para a experiência de visitar a fazenda que é único. Porque assim, único você naquele vai numa local. fazenda, Verdade. você vai numa fazenda que produz queijo, caraca, vou lá na fazenda que teve o queijo que teve medalha lá no concurso. Pô, legal. Aí você chega lá e você descobre que a história da Que é o que você fazenda, falou, que a exato. fazenda vem da era do café, Que dá o charme, ela né? passou por Isso. Lambique e que daí o cara hoje tem todo o restauro da técnica que era feita lá. Ele mostrou no dia que eu fui o bloco, um tijolo lá, né? O adobe. Com PP. Isso é o tijolo mesmo. Então, é o era o tijolo PP. tijolão, PP. Aí eu falei, então, o que é o PP? É do penteado Do lá. Coronel Pedro Penteado, Coronel que foi o Pedro dono da Penteado. fazenda, e a olaria tinha a marca PP. Pô,
Que legal. Então, tipo, porque os caras construírem naquela época, não dava pra ir passar no Camelot lá e comprar os... Não é Ele assim. tinha que ir lá mesmo, ele Era- fazia os blocos dele lá, Exato. marcava. Caraca, isso Que legal. dá uma dimensão... É verdade. É um pedacinho da outra? história, né?